Oi, para você que está ligadinho em mais um episódio aqui do nosso projeto Cena a Cena, descobrindo a catequese presente nas fachadas da Casa da Mãe Aparecida. Hoje eu estou com um convidado muito especial que vai junto comigo conduzir essa conversa, João Pedro Ribeiro, que você que acompanha os conteúdos aqui do Santuário Nacional já conhece, a gente de vez em quando está junto aí em outros materiais aqui da Revista de Aparecida, João também com outros conteúdos no Aparecida pelo Brasil, Terço dos Homens, que está sempre trabalhando aqui na Casa da Mãe. Bem-vindo, João Pedro. Muito obrigado, Vitor. Obrigado pela oportunidade e muito obrigado a você que nos permite entrar na sua casa para a gente aprender um pouco mais sobre a catequese bíblica das fachadas aqui da Casa da Mãe Aparecida. Por falar em conteúdo evangelizador, quem está com a gente hoje é o missionário redentorista Padre Domingos Sávio da Silva, ele que também é biblista e já é muito conhecido de todos nós que lemos a Revista de Aparecida, né, João? Isso é verdade, ele compõe a seção Jornada Bíblica e ele nos auxilia a compreender melhor várias passagens, vários livros desse livro tão sagrado para nós cristãos e é sobre os evangelhos que ele vai falar hoje, não é verdade? Exatamente, mas parece que não todos, né? Porque a infância de Jesus não está em todos os evangelhos. Não, a gente tem 4 evangelhos no Novo Testamento e a infância de Jesus aparece só em 2, que é o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. Então vamos lá para mais um episódio do nosso Cena a Cena. Vamos lá. Bom, a gente sabe que os relatos da infância de Jesus só estão nos evangelhos de Mateus e Lucas. Mas para a gente entender melhor todas essas partes, a gente chamou aqui o Padre Domingos Sávio, missionário redentorista. Padre, muito obrigado e seja bem-vindo a mais um episódio do Cena a Cena. Eu que agradeço essa oportunidade de tentar com vocês e para tantos outros tornar um pouquinho mais compreensível essa maravilha que temos aqui no santuário. Padre, eu já quero começar perguntando algo que me chama muita atenção, porque a gente vê aqui nos mosaicos, por exemplo, a cena da apresentação no templo, onde Simeão mesmo diz para Nossa Senhora que Jesus será sinal de contradição. E de fato, né, ele é o Criador do universo, mas quando vai nascer não tem lugar para ele em espaço nenhum, nem mesmo na hospedaria. Ele é a luz do mundo, mas nasce nas trevas, na escuridão. Os anjos anunciam o nascimento dele não para uma corte real, até porque ele não nasce no palácio, né, mas numa manjedoura. Eles anunciam o nascimento de Cristo para os pastores, que naquela época eram pessoas que não tinham assim muita credibilidade na sociedade. Por que Jesus já quer vir ao mundo exatamente como esse sinal de contradição? Os evangelhos da infância, que como foi dito são 2, praticamente eles já antecipam todo o evangelho, toda a missão e até o destino que Jesus teve na sua missão. E por isso, de fato, ele vem como sinal de contradição, porque ele vem fazer uma proposta, seria o céu começando aqui na terra. Agora, quem não queria de jeito nenhum que a terra fosse céu, claro que se pôs totalmente contra Jesus, e por isso ele é sinal de contradição para alguns que o seguem, que aceitam a sua proposta. Ele vai ser um sinal, como diz o texto, de reerguimento, de vida, como será pedra de tropeço, na qual, isto é, na sua vida, vão buscar para si mesmo a ruína eterna. Agora é claro que nós estamos no Evangelho, e o Evangelho é anúncio de boa nova. Claro que anunciando isto, o que se quer dizer não é que, de fato, muitos, né, nem chegarão a colher Jesus, mas é uma pergunta para quem lê o Evangelho hoje. De que lado eu estou? Eu estou, de fato, seguindo Jesus, ele está sendo para mim um sinal de reerguimento ou, pela vida que eu levo, ele está sendo para mim um sinal de contradição. Estou indo a favor ou contra ele? Qual que é a minha decisão? Então é isso, não é uma descrição de algo que já aconteceu, mas uma proposta de vida, que olha, escolha o que você quer para você. Padre, na infância de Jesus nós o vemos 2 vezes no templo. Primeiro, quando ele é apresentado e reconhecido por Simeão e Ana. E segundo, quando ele se perde de Maria e é encontrado ensinando aos mestres da lei e aos sacerdotes. E a gente pode até se esquecer de que naquela idade era muito difícil para uma criança poder chamar a atenção de pessoas que já tinham um conhecimento tão grande da lei. Como que isso pode ser visto como um sinal de que ele era o Messias? Bom, para começar, Jesus ele volta ao templo não como criança, que ali Jesus ele volta como, digamos, comparando conosco,
para ser crismado, ou para viver a sua crisma, vamos dizer assim. Porque os meninos judeus, quando eles alcançavam uma certa idade, 16 anos, por aí, eles eram iniciados, quer dizer, já eram iniciados antes, mas com essa cerimônia que se chamava o filho da lei, bar mitzvah, que se chamava lá no hebraico, né? Então ele era, pela primeira vez, introduzido no templo para ler a palavra de Deus e tal, e conversar também sobre a palavra de Deus. E é isso que o Evangelho mostra quando Jesus ele volta ao templo nessa peregrinação que ele faz com seus pais, e nesse fato que nós conhecemos, que os pais começam a voltar para a sua terra, lá para Nazaré, e ele fica, sem os pais perceberem, lá em Jerusalém. E os pais, depois de 3 dias, o encontram no templo, exatamente, né? Ensinando, escutando e causando profunda admiração naqueles doutores da lei, daqueles com quem ele estava conversando. Então, o que o evangelista quer mostrar para nós é exatamente isso, quer dizer, Jesus, ele é, digamos, que aquele filho da lei por excelência, alguém que de fato causava admiração. Agora temos que olhar isso também no conjunto até do próprio Evangelho da Infância, que é tão pequeno dentro do conjunto do Evangelho. Porque, para começar, por exemplo, Lucas mesmo vai dizer que o nascimento de Jesus, a concepção de Jesus é extraordinária. É algo só de Deus, não seria possível acontecer por outros meios. Uma virgem, né, sem ter relação com o homem, conceber alguém, quer dizer, começar aí já é alguma coisa só de Deus. Então o evangelista já quer mostrar também que, claro que Jesus, sem dúvida, ele aprendeu muito com Maria e José, aprendeu muito, como uma criança aprende. Até eu acho bonito dizer isso, e é verdade, né, que Maria e José ensinaram Deus, quer dizer, é um mistério que não cabe na cabeça, tem que caber no coração da gente. Os dois ensinaram Deus a ser humano, claro, até a nascer, porque não é que Jesus fez de conta que ele assumiu a condição humana, não, ele assumiu para valer. Então Maria e José ensinaram Deus a ser humano, a viver como humano, até depender, quer dizer, ele teve que mamar em Nossa Senhora, teve que ser cuidado, lavado por Nossa Senhora e tudo mais, quer dizer, a experiência que nós fazemos. Agora é interessante nessa passagem também que o evangelista quer mostrar de modo muito claro, quando Jesus diz para os pais: mas por que vocês me procuravam? Vocês não sabiam que eu devo estar, são 2 traduções possíveis, que eu devo estar na casa do meu pai ou nas coisas do meu pai, são as 2 traduções possíveis. Então ali Jesus vai mostrar para todos nós, claro, temos a família, agora existe um pai que tem que estar acima de tudo, nada pode estar acima dele. E a partir exatamente, né, de eu me colocar como filho ou filha desse pai, é que eu vou viver, por exemplo, a vida de família. Porque se Jesus fala isso, mas tem que estar nas coisas do meu pai, quer dizer, o meu pai que é de fato o meu pai. Mas o texto vai dizer que Jesus desceu com eles a Nazaré e era submisso a eles. Quer dizer, ele retoma a sua vida de obediência. Então, quer dizer, ele vai continuar sendo o filho obediente de Maria e José, vai aprender dele, mas dentro dessa paternidade que nem tem comparação. Paternidade dele, de Maria, de José e de todos nós. Quer dizer, existe um pai que é ele é pai. Padre, interessante essa questão do reinado messiânico, né, que o senhor acabou de falar para a gente, e também já tinha falado na primeira pergunta sobre a questão de desagradar alguns e agradar a outros. E um dos que ficaram desagradados e até com medo mesmo desse reinado de Cristo foi o rei Herodes, que quando sabe, por meio dos magos, que nasceu um novo rei fora do palácio, lá em Belém da Judéia, ele fica desesperado, ordena até a matança ali das crianças até os 2 anos. Isso faz com que a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, tenham que fugir da terra prometida para aquela terra que para os antepassados deles representava a escravidão, que era o Egito. O Egito até que muitas vezes é lido exatamente como um sinal do pecado, como a imagem do pecado na Bíblia. Por que Jesus, sendo Deus, tem que deixar aquela que é a terra prometida, a terra que o próprio Deus tinha preparado para o povo dele, e tem que voltar para a terra estranha, a terra estrangeira, onde os antepassados haviam sido escravos?
Bom, para começar, o que é interessante é que a gente não tome os evangelhos mesmo, e assim também os evangelhos da infância, como história. História como nós entendemos hoje, quer dizer, a narração, o mais possível, é exata dos fatos. Porque mesmo se formos olhar, por exemplo, Lucas e Mateus, que tem o evangelho da infância, nós vamos ver que em Lucas Jesus não foi para o Egito. Em Lucas, Maria leva Jesus ao templo, 8 dias, né, e não houve nada com o problema de Herodes. Agora, para Mateus, logo que nasce, já fica sabendo, quer matar e tudo mais. Então, por exemplo, no caso Mateus, ele faz a família, Sagrada Família, ir para o Egito, quase que no tipo de uma ironia. Jesus vem para o seu povo, o povo que esperava o Messias escolhido. Esse povo não só não aceita, como recusa. E até na descrição que Mateus faz de Herodes, Herodes é o faraó. O faraó que quis também, matando as crianças, acabar assim com a vitalidade, podemos dizer, com o povo. E aqui também o Herodes, que é o faraó do tempo, então dos tempos modernos daquele tempo, ele quer matar o primeiro, matar esse primogênito da definitiva humanidade que está surgindo aí como exatamente concorrente dele. Nesse sentido, até isso fica bem claro, como que as trevas realçam a luz. Então, quase que podemos dizer, então, Herodes, ele é a síntese da oposição do que Jesus veio fazer, a tal ponto que quer matar Jesus. Então, no caso, aí Mateus faz isso, quer dizer, então, o Messias esperado por Israel precisa ir para um país estrangeiro, que de fato era a definição da escravidão, até hoje para nós, né? O êxodo se faz do Egito, mostrando que Egito de fato era de onde ele saiu, ali que estava de fato o Egito, ali que de fato estava o faraó. Então, nesse sentido, quer dizer, é um jogo, podemos dizer assim, um jogo irônico, né, que Mateus usa exatamente para mostrar isso. Mas, de novo, o que ele quer mostrar mesmo, quer dizer, de fato, Herodes, lá em Pilatos e todos aqueles que de fato vão viver no tempo adulto de Jesus, eles vão realizar isso que está como que previsto lá logo no início. Não é que, de fato, Jesus, sendo o primogênito da nova humanidade, eles vão tentar matar esse Jesus, porque matando esse Jesus, eles querem afogar exatamente a proposta que ele vinha fazer, que era exatamente o oposto do que Herodes fazia. Porque nós sabemos pela história agora, história no sentido bem moderno, o quanto Herodes foi assassino, foi bandido. Quanto de gente que ele matou, até mesmo da própria família, para ter ali aquele miserável reino, aquela porcaria de reino lá em comparação de Egito e de países ao redor. Então, de fato, aquilo aconteceu. Então, Mateus, ele já conta isso ou antecipa isso na infância de Jesus. Padre, e por que esses sinais de que Jesus era o Messias começaram primeiro na infância e depois se esperou quase que 20 anos para ele começar a vida pública dele? Qual que é a importância desses sinais durante a infância dele? Interessante que Jesus não quis, assim, ser diferente de todos nós. Se alguém de nós recebesse uma missão que ele recebeu, sabendo já de antemão a oposição que ele ia ter, acho que ele ia esperar realmente ser alguém adulto, dono de si mesmo e tudo mais. Porque no caso, se Jesus, digamos assim, vamos dizer, porque é uma hipótese, se Jesus começa a viver aquela vida com 15 anos, ele teria resistência diante de todo aquele processo que ele sofreu e tudo mais, aquele martírio antes de ser morto, não é? Então, quer dizer, ele foi humano também nesse sentido. Quando realmente se sentia adulto, é que de fato ele assume a sua missão e que os evangelistas mostram isso também já como que indicando para nós como deve ser o caminho dos seus seguidores e seguidoras. Então Jesus, ele se sente investido do Espírito de Deus, exatamente no seu batismo. E a partir exatamente do seu batismo que ele então começa realmente a fazer a sua proposta de vida, diria de novo, tentar
inaugurar a vida dos céus já aqui na terra. Padre, a gente quer agradecer muito a presença do senhor aqui hoje, que nos ajudou a entender melhor a infância de Jesus, que é de fato esse momento que nos trazem os evangelhos de Mateus, de Lucas, e deixar as portas sempre abertas para que sempre que o senhor puder nos auxiliar, esteja por aqui. Eu que agradeço a vocês e ao próprio santuário, né, que proporciona isto. Essa beleza toda precisa ser cada vez mais entendida e, diria, mais do que entendida, trazida para a vida, que é o que Jesus veio propor e como resumo e síntese de tudo o que já foi feito, a começar da fachada norte, da sul e da leste a oeste, o que virá. No fundo é Jesus, quer dizer, é entendermos Jesus como uma proposta de vida. Então, muito obrigado por essa chance de tentar, através também dos meios de comunicação mais modernos, fazer com que esse Jesus, sem dúvida retratado ou como anúncio, ou como realidade, como proposta, Jesus retratado aqui no santuário. Que seja sempre mais, com o auxílio da mãe, um Jesus cada vez mais vivido. Padre, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por compartilhar esse conhecimento conosco. Por falar em conhecimento, olha só, se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Santuário Nacional, também da Igreja em todo o mundo, leia a Revista de Aparecida. Afinal de contas, ela traz muita formação, informação e evangelização para você, para toda a sua família, inclusive com a seção das fachadas, onde você fica por dentro de toda essa catequese que é traduzida em arte aqui no Santuário Nacional, né, João? Mas você também pode acompanhar os conteúdos da Revista de Aparecida de forma digital, acessando a12.com/Revista de Aparecida. Você pode acessar do seu celular, do seu computador e em qualquer lugar para compartilhar e acompanhar os conteúdos catequéticos da Casa da Mãe Aparecida. Então, não se esqueça, a12.com/Revista de Aparecida, também para contribuir com as obras da Casa da Mãe Aparecida e da Família dos Devotos. Por falar em contribuição, você sabia que você pode ajudar as obras aqui da Casa da Mãe Aparecida, sejam elas físicas, de comunicação, as obras sociais também aqui do Santuário Nacional? Isso é muito simples, muito fácil. Ligue hoje mesmo para a gente no 0300 210 1210 e diga o seu sim à nossa família, a Família dos Devotos. Você também tem outros meios para fazer isso, acessando, por exemplo, o nosso site, a12.com/Família dos Devotos, ou ainda mandando um WhatsApp para a gente no 12 3104 1212. O seu sim nos ajuda a construir e manter a Casa da Mãe Aparecida e espalhar a palavra de Deus para ainda mais gente que necessita ouvir essa mensagem de vida, de salvação, que é a mensagem do próprio Deus. Por falar em mensagem, João, quero agradecer a sua presença, a sua participação aqui no dia de hoje. Marcelo está descansando de férias, mas nós não vamos dar descanso para você, porque o mês que vem você está de volta aqui com a gente, mas como entrevistado para contar para a gente sobre uma outra passagem. Então, você que está acompanhando esse vídeo, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, curtir também esse vídeo e voltar mês que vem, porque a gente tem uma cena muito importante, muito bonita para falar, né, João? É isso, é verdade. Muito obrigado, Vitor. Obrigado a você também que acompanhou esse conteúdo. Que todos nós tenhamos um dia abençoado. E não se esqueça, continue acompanhando os conteúdos evangelizadores da Casa da Mãe Aparecida. Então a gente se vê mês que vem de novo. É isso mesmo, mês que vem a gente está de volta, nós dois com o Marcelo e você. A gente se vê. Até lá. Tchau, tchau.